Bom dia a todos. Iremos iniciar nosso webinar sobre a transição para a ISO 45001 com a apresentação de Ana Maria Serrano. Ana Maria é auditora e instrutora de treinamento da DNVGL há 15 anos, é engenheira química com especialização na área ambiental e trabalhou na indústria por 17 anos nas áreas de engenharia e gestão integrada. A apresentação do webinar deve durar cerca de 45 minutos e nos 15 minutos finais iremos responder algumas das perguntas de vocês. Elas podem ser enviadas pelo chat ou pela aba de perguntas e respostas do lado direito da tela. Um bom webinar a todos. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar o nosso webinar com relação à transição da 45001. E é lógico que também vamos ter alguns slides para quem quer implementar também a 45001 e não tem ainda a OSAS 18001, ok? Então, vamos iniciar. Ok, então nossa agenda será voltada, nós teremos alguns itens, que é a introdução da norma, ok? A partir de cronograma de migração, vamos falar um pouco da estrutura de 10 capítulos da 45000, né? Ela está igual, lógico, agora à estrutura de alto nível, as mudanças, comparando, de fato, com a 18000, a migração, como ela vai acontecer, né? Como, de fato, a DNV pode apoiar, né, as pessoas, né, os clientes, com relação ao processo de migração, e a transição, justamente como implementar, né? Para as pessoas que não conhecem, as organizações que não implementaram a OSAS e vão direto para 45001, né? Nós vamos colocar alguns slides com relação a isso. E alguns recursos adicionais, e no final teremos aí algumas perguntas e respostas, né? Então, vou tentar me ater aí no máximo a uns 40, 45 minutos para que a gente possa também responder alguns questionamentos. Bom, DNVGL, né, a nossa missão é sempre salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente. E hoje nós temos, né, mais de 300 escritórios no mundo, mais de 150 anos, estamos em mais de 100 países e com mais de 13.500 empregados. Essa é a nossa organização. A DNV está muito focada no seu futuro, né, no futuro das organizações, e ela entende que as empresas que, de fato, têm um sucesso, elas criam valores, né, além do próprio negócio, que são as necessidades sociais, econômicas, ambientais. Ela leva em conta todas essas necessidades também, ok? E a DNV tem o foco também de ajudar o cliente a ajudar nesse desenvolvimento sustentável, né, empresarial, através dos serviços que ela oferece, ok? Vários serviços de verificação, avaliação, certificações, treinamentos, ok? E esse valor sustentável é a confiança, e a confiança das partes interessadas de fato, naquilo que a gente vem focando, incluindo, né, todas essas mudanças, a participação da DNVGL também, na elaboração, na criação também das normas de gestão. Bom, o objetivo da 45001 é um sistema como gerenciar, de fato, as questões de segurança e saúde ocupacional no ambiente de trabalho. O objetivo da norma é sempre permitir que as organizações possam ter um local seguro, saudável, prevenindo, de fato, lesões e doenças que são relacionadas ao trabalho. Além, né, que a proposta é sempre melhoria contínua e melhorar, de fato, o desempenho de segurança ocupacional nas organizações. A norma, é lógico, ela é aplicada a qualquer tipo de organização, pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma indústria, né? Então, ela é independente, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de setor,
independente, inclusive, de tamanho, né, de atividade que ela possui. E ela não tem um critério específico para o desempenho do sistema, e ela nem é prescritiva como executar algum projeto de sistema de gestão. E sim, ela determina, né, as regras para um sistema de gestão. Isso é muito claro no capítulo 1, né? Porque o capítulo 1, nós temos um escopo, né? Geralmente o capítulo 1 de toda a estrutura de alto nível, ela aborda basicamente toda a parte do objetivo da norma em questão, e é muito claro que a 45.000, ela vem para melhorar continuamente o desempenho de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, cumprir os requisitos legais, é um ponto bastante forte, inclusive outros requisitos que são acordos com o sindicato, quer dizer, tudo aquilo que está envolvendo um sistema de gestão de saúde e segurança e alcançar os objetivos que são propostos pela alta direção. E ela tem um foco muito grande, que é evitar lesões e doenças, e é importante sempre reconhecer que eu posso ter um impacto muito imediato, que pode ser um acidente, uma epidemia, quer dizer, uma doença, né, que é algo que é muito imediato, ou eu posso ter algo que, principalmente quando a gente fala em impactos de saúde, né, nós temos questões muito importantes que são exposições a produtos químicos, radiações, né, produtos que são cancerígenos. Então, isso, você pode adquirir uma doença ocupacional a longo prazo, né? Então, a norma, ela aborda todos os tipos de impactos, como eu falei, tanto os imediatos, mas também aqueles que podem acontecer ao longo do tempo, né? Questões de ruído, contaminação, exposição a agentes químicos são os principais pontos que a gente enxerga dentro desse controle, que deve existir numa empresa. Bom, a OSAS, né, da 18.000 para 45.000, a DNVGL teve uma contribuição, ok? A 18.001, a 18.001 e a 18.002 como orientação, ela também foi desenvolvida por um grupo, né, da OSAS, desde a fundação, no final dos anos 90, a DNV também foi um membro ativo desse grupo e também, lógico, autor e contribuiu no conteúdo das normas, e ela foi buscar, né, esse desenvolvimento, né, esse grupo foi buscar o desenvolvimento junto à ISO, e a ISO aceitou, em meados de 2013, essa proposta do grupo de trabalho de trazer para a ISO esse desenvolvimento. Até porque, como em 2012, né, nós vamos falar no slide posterior, em 2012 ela iniciou um estudo de uma estrutura de alto nível, isso começou em 2012, então em 2013 a própria ISO aceitou esse novo trabalho, né, que a norma fosse trazida, a OSAS fosse trazido para a entidade da ISO, né, esse órgão internacional também. Então, nós temos aqui o cronograma, né, o cronograma né, dos estudos, né, foram formados os comitês, isso já iniciou em julho, ok? E nós estamos aqui já no FI, que é no Final Draft, e já estamos justamente trabalhando com o Final Draft, e a publicação da norma que se fará dia 12 de março, ok? Então, ela já está aí publicada, né? Bom, a migração, vamos falar um pouco da migração. A migração cronograma, ele é um pouco até parecido com a migração da 9 e da 14. Para quem, né, a OSAS, ela deixa de ser válida a partir de 3 anos. Então, nós estamos falando aí de março de 2021, ok? Todos os certificados deixarão, de fato, de serem válidos após esse período. A DNV, né, só poderá emitir certificados
da ISO 45001 com acreditação. Então, acreditação RVA, Inmetro, UCAS, ANAB, ok? Lembre que a acreditação ela é uma entidade acima das certificadoras, que é onde elas nos auditam, inclusive nas 17.021. Né? Então, uma certificadora tem, né, um certificado acreditado é porque sofre auditorias, tem toda uma regra que deve ser cumprida. Os certificados da OSA, que são acreditados, eles podem ser migrados para 45 durante uma periódica ou uma recertificação, e tem, como eu falei, tem a mesma regra da 9 e da 14, e ela pode ser agendada em 3 anos. Ok? Então, vamos lá. Certificados acreditados, okay? Da OSAS. Né? E está muito claro num documento do IAF, né, que compõe justamente as regras junto à ISO, indica um mínimo de um MD a ser acionado nas auditorias de migração. Então, veja, tanto em periódica como em recertificação. Isso pode ser feito, né, a qualquer momento, dentro, é lógico, dentro desses 3 anos, deixando, é lógico, né, o ideal é que se deixe sempre 3 meses, no mínimo, antes da validade mesmo, no final da validade de 2021, seria o ideal no final de 2020, para que você possa deixar aí 2, 3 meses antes, né, porque se houver também qualquer tipo de ação, né, a ação que tenha que ser tomada dentro da migração, tem tempo tranquilamente para você poder fazer toda essa transição. Então, para clientes que, de fato, são certificados na OSAS e o certificado é acreditado, basta incluir esse UMD. Bom, então agora vamos falar para aqueles que não são acreditados, que eu entendo que uma boa parte é a maioria. Em uma nova, temos 2 opções, ok? A primeira opção entende-se que ela é a menos custosa e ela é mais rápida, que é certificar novamente o sistema, ok? Na 45.000, ok? Então, isso pode também ser feito tranquilamente até final de 2020, como eu falei, né? Deixando sempre aí uns 2, 3 meses, né? Para poder a gente ter as ações corretivas, caso houver algum desvio. Lógico, e lembrem que a certificação sempre são em 2 fases. Fase 1, que geralmente é uma fase documental, e a fase 2 é a fase de certificação. Ou tem uma outra opção que também pode ser feito tanto em periódica como em recertificação, é que tenha ser feito junto aí o comercial uma análise de uma nova carga para ser a OSAS primeiro acreditada, ok? E depois uma segunda auditoria de um bem-day só para cobrir os itens adicionais da 45, ok? Então, primeiro trabalhar com a OSAS acreditada, ainda trabalhar com a 18.000 acreditada, e depois acrescentar um MD para a transferência da 45.000, ok? Então, contate os nossos escritórios para que vocês possam enxergar mais detalhamento com relação a esse processo. Bom, agora vamos falar um pouco da estrutura mesmo da 45.000. Como eu falei, a 45.000, ela se adapta muito bem na estrutura de alto nível que foi proposta pela ISO em 2012, né? E que a intenção é sempre manter uma estrutura unificada de alto nível de todas as normas do sistema de gestão, utilizar de fato textos, terminologias comuns, ok? E lógico que as normas individuais, elas farão alguns implementos de algumas disciplinas que são específicas de cada norma, como a ISO 9000, que inclui projeto, inclui
requisitos específicos de qualidade, foco no cliente e tal. E no caso da OSAS, e no caso agora da 45.000, ela vai inserir justamente alguns requisitos que são específicos. Identificação de perigos e riscos, ok? Requisitos legais e outros requisitos que são, de fato, específicos da norma. Agora, é lógico, as vantagens é a compatibilização das normas, a facilidade da implementação, né, das novas normas, a integração. Então, para as empresas que têm sistema integrado, vai ser muito fácil, porque basicamente é inserir só os itens específicos dentro do sistema de gestão, fazer um planejamento para isso, né, fica tranquilamente reduzido, assim, um tempo muito bom, né, de redução para você implementar um novo sistema. Valor para usuários, porque eles vão estar muito mais conectados com todos os requisitos de gestão em geral, ok? E, lógico, que é aumento da eficácia desse desenvolvimento dos comitês técnicos. Bom, as principais cláusulas que nós temos aqui são as 10, são a estrutura de alto nível, que ela tem o escopo, referência normativa, termos e definições, contexto, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Então, elas têm 10 capítulos, idem a 9 e a 14.000, que também já estão aí medidas. Bom, e a cláusula 3, ela contém uma série de definições que são comuns da ISO 9.000 e da 14.000, mas ela, dentro da cláusula 3, existem todas as definições específicas da 45.000. Okay? Então, uma delas é o que é participação, o que é consulta, o que é um perigo, o que é um risco. Okay? Então, são itens específicos da 45.000. Bom, então temos aqui, nós vamos falar um pouquinho dessa estrutura. Então, o escopo, nós já comentamos que o escopo é muito claro, né, que é a intenção, o objetivo principal da empresa, que é o aumento do desempenho de saúde e segurança de uma organização, a parte de melhorias, objetivos, atendimento de requisitos legais, que basicamente é o escopo da 45.000. A referência normativa, esse item é 0, não vai ter assim, uma referência, possível uma referência normativa associada a ela, até porque os termos e definições estão justamente no capítulo 3, como eu falei. Okay? Então, é muito importante a gente dar uma olhada nas novas definições, como eu falei, dos termos que foram inseridos na 45.001. Bom, a parte de contexto, então, dentro da estrutura, o que mudou, basicamente, que nós vamos ter que avaliar o contexto, no 4.1, 4.2, vamos ter que entender quais são as expectativas e necessidades das partes interessadas, só que foi incluído justamente a expectativa do trabalhador. Então, ela não vai poder, né, deixar de ser avaliada a expectativa do trabalhador. Então, ela está mais clara e não vai ter muita opção. A determinação do escopo é idem, né, basicamente é o escopo que vai ser, é o limite da certificação de um sistema. E o 4.4 é basicamente o sistema, né, é uma frase, ela tem, o item 4.4 ele é muito relevante dentro do mapeamento de processos da ISO 9000, mas para 14 para OSAS ela é mais uma inserção dos itens de perigos e riscos nos processos da organização. Né? Por isso que ela é bem mais genérica. Bom, aí nós temos o capítulo 5, que fala da liderança, e uma novidade justamente foi a liderança e a participação dos trabalhadores. Ok? Então, basicamente, no capítulo 5.1, apesar de não estar em vermelhinho, ele tem alguns itens adicionais, que é liderança, a própria alta direção, ela deve também prestar contas pelo sistema, a mesma coisa que na 9 e na 14, ok? Só que ela vai ter alguns itens a mais, que ela também é responsável
pelos processos de participação e consulta dentro da organização. E isso justamente foi desenvolvido ali no item 5.4. Então, foi aberto um item a mais dentro da 45.000, diferentemente da 9 e da 14, com relação à consulta e participação dos trabalhadores. Mas vamos aí, então, até pela ordem, né? Então, a política de saúde e segurança também ela tem uma pequena mudança, ok? Que é justamente incluir também na política esse compromisso da participação dos trabalhadores. O capítulo 5.3, papéis, responsabilidade da autoridade, basicamente é a mesma coisa da versão antiga, inclusive. E o 5.4 é um item assim, que aborda de forma bem detalhada o que se espera da participação e consulta dos trabalhadores. E lá no conceito, o que é participação e o que é consulta? A consulta, ele deixa muito claro que você envolver os trabalhadores num assunto, ok? Então, é uma troca de informações. E a participação não, é já com decisões. Né? Então, por isso que existe essa diferenciação entre consulta e participação. Então, está muito bem claro as formas e os processos que devem ser desenvolvidos dentro do requisito 5.4, com relação ao que se espera dessa participação e consulta dos trabalhadores. Então, isso é importante, está tudo linkado, inclusive na política e no 5.1, que é o compromisso, inclusive, da alta direção de já inserir ou ter a responsabilidade de ter um processo de participação e consulta dos trabalhadores. Então, isso ficou muito forte nessa norma, ok? Essa parte de participação e consulta, na OSAS, ela tem muitas frases que está lá no requisito 443.2 da OSAS, ok? Então, ela transferiu para o capítulo liderança, ok? Então, uma mudança assim, bastante significativa nesses termos. Eu entendo até que uma das maiores mudanças foi esse item. Na parte de planejamento, que nós temos basicamente a parte de riscos e objetivos do sistema, mudou bastante esse item. Na parte de generalidades, 6.1, é basicamente idem a 9.000 e a 14. Então, é a identificação e como a organização aborda riscos e oportunidades, baseados justamente nos perigos e riscos, na parte de contexto, a parte de partes interessadas. Então, ele faz todo um link de como é que você tem que abordar a parte de riscos, mas está mais voltado a riscos de negócio, ok? O 6.1.1. O 6.1.2, ela já é mais operacional. Então, é a identificação mesmo dos perigos e a avaliação dos riscos. O 6.1.2.2, que ele acabou abrindo, né, é a identificação, né, dos perigos em si. Ele inseriu mais alguns itens para facilitar, de fato, a identificação dos perigos. E o 6.1.2.2 é a avaliação dele, quer dizer, é a quantificação dos riscos. Só que a novidade é que, nesse item, ele trata a avaliação de risco, que é da identificação dos perigos bem operacional, que é aquela lista imensa, que é o inventário mesmo dos perigos e riscos por atividade e tal, só que ele também aborda os riscos que foram também levantados dentro da abordagem de negócio, ok? Então, eles têm um pouco dessa vertente que eu achei bastante interessante, que na 14.000 não teve muito essa diferenciação e hoje existe uma certa confusão com relação ao que é um risco operacional, que é um risco de negócio. A NOSA deixou um pouquinho mais claro.
E o 6123 vai tratar das oportunidades, ok? Então, basicamente, daquilo que foi identificado no 612. 613, basicamente, é a determinação de requisitos legais, né? Tem alguns itens. Basicamente, é a mesma coisa da 14.000. Traz o mesmo texto da 14.000, mas é lógico que ela só melhorou um pouco o texto. O 614, planejamento de ações. Então, basicamente, todas as ações que foram inseridas ou determinadas em 611, 612, 613 vão ser basicamente inseridas num planejamento de ações no 614, ok? Então, ele é o resultado de todas as ações do 611, basicamente, do 611, como eu falei, 612, 613. Objetivos, 62, são os objetivos, quer dizer, o planejamento de melhorias, ok? Relacionadas, é lógico que nós temos as mesmas regras da 9 e da 14, né? O como determinar um objetivo, e o 622 é como alcançar, quer dizer, todo um planejamento, ação, as ações, recursos, quando vai ser, como é que vai ser avaliados os objetivos, então é toda a parte de planejamento de melhorias. O capítulo 7, ele está bastante alinhado a 9 e a 14, bastante. Ele é o capítulo que menos teve de alteração com relação às normas também de gestão que estão na mesma estrutura de HLS, né, da estrutura de alto nível. Recursos, competência, a mesma coisa, conscientização, é lógico, conscientização, ali é de perigos e riscos, ok? Com relação às representações, da parte das representações da parte de saúde e segurança. Comunicação, ela é idêntica a 14.000, né? Ela 741 é idêntica a 9 e 14. 742, 743, ela está bem alinhada à própria 14.000, ok? Ela só faz um desdobramento bastante tranquilo com relação à comunicação interna e externa, né? E aqui, na versão antiga, a parte de comunicação, como eu falei, é que inseria o assunto participação em consulta. Só que isso foi jogado ali no capítulo 5, porque parte da alta direção, ele mesmo já determinar processos que possam ter essa participação em consulta. Então, ele não ficou um simples requisito de comunicação, e sim de um comprometimento mesmo de ter mais envolvimento dos trabalhadores dentro do sistema de gestão. E a sua informação documentada ela é idêntica a 9 e a 14, né? Então, é toda a parte de controle de registros, controle dos documentos, a criação de um documento, a guarda, salvaguarda de principalmente saúde e segurança, muito importante, documentos de requisitos legais que têm que ser bem guardados, bem salvaguardados pela organização para qualquer tipo de rastreabilidade que ela possa obter. E temos aí a parte de planejamento, o 8, capítulo 8, que é o desdobramento dos controles dos perigos, ok? Dos perigos e riscos que foram determinados lá no capítulo 6. Então, vamos a partir do 8.1 generalidades, 8.1.2 também, né? É a parte de controles desses riscos. Um item que foi acrescentado, então o 8.1.2 é basicamente 4.4.6 da versão anterior, e o 8.1.3 ele foi feito um destaque, isso já existia, mas foi muito bem destacado a parte de gestão de mudanças, idem inclusive da 9.000, só que na 9.000 ficou lá no capítulo 6. Então a gestão de mudanças está bem claro agora, quando é que eu tenho que determinar um processo de mudança, inclusive mudanças, inclusive de produtos, né, serviços, governança interna, quer dizer, tudo que possa gerar mudanças tanto organizacionais como operacionais,
elas estão sendo focadas no 813. Aí nós temos também a aquisição. Então, a aquisição foi um item também destacado, né? Eu tinha até uma expectativa que isso fosse destacado na 14, mas não foi, mas foi destacado na parte da 45 mil, que são as preocupações com os contratados, incluindo terceirização do 8.1.4.2. Então, a preocupação da terceirização. Por quê? É para trazer até um ambiente muito moderno hoje, né? Quer dizer, as empresas podem, inclusive, aqui no Brasil, terceirizar até uma atividade hoje que é fim, okay? Ou tanto parcial, até dependendo do total. Então, a norma já trouxe essa preocupação de que como é que vai ser, inclusive, feita a gestão dessa terceirização e preocupações, inclusive, com requisitos legais relacionados aos trabalhadores, aos perigos e riscos, responsabilidade. Então, está bem forte a parte também de terceirização. E hoje é muito comum, né? Uma empresa ter uma logística toda terceirizada dentro da organização, uma parte toda de transporte e até a parte de produção, aumento, muitos temporários. Então, a gente vai tratar nesse item. 8.2, emergência, basicamente, né, não mudou muito, é praticamente a mesma coisa. E a parte do capítulo 9 é o que menos também mudou. Né? Então, basicamente, o 9.1, a gente vai estar acrescentando ali a forma de determinar o que medir, como medir, quando medir, análise, critério da medição, a critério de avaliação do indicador, muitas vezes de desempenho. Né? Então, basicamente, ela está bem dentro da estrutura, tem alguns itens, tem assim, alguns textos um pouco mais específicos, mas nada que muda a essência do requisito 9.1, ok? E 9.1.2 é a parte de avaliação de conformidade legal. Auditoria interna e análise crítica. Lógico, a análise crítica tem um outro item que é mais específico. Inclusive, o resultado de participação em consulta é um dos itens que já havia na versão anterior, mas também agora vai ter que deixar até com mais clareza o capítulo 9. O capítulo 10 é basicamente melhorias, ações corretivas e, lógico, a determinação também da parte de avaliação dos incidentes da organização. Esse é só um resumo bastante rápido dos pontos mais críticos que foram alterados dentro da 45.001. Bom, vamos falar um pouco da transição, mas também vamos falar, como falei inicialmente, que haveria alguns slides falando um pouco da implementação do sistema. Então, a implementação de um sistema, então, da 45 para ISO foi muito importante porque traz, de fato, uma esperança para os trabalhadores e em todo o mundo de um controle, de fato, né, de uma gestão de saúde e segurança, porque não pode acontecer, de fato, né, espera-se que não ocorra mais grandes acidentes, como vem matando aí muitas pessoas, como é o caso de empresas no mundo todo. Né? Hoje a gente tem uma população muito grande trabalhando na indústria, ok? Então aí tá maior que 20% de pessoas que trabalham na indústria no mundo inteiro. Mas hoje não é só na indústria, porque no serviço, hoje a gente tem muitos acidentes em prestação de serviço, né? Principalmente na parte de obras civis, tem muitos, inclusive, óbitos, trabalho em altura, espaço confinado, então isso é importante. E agora, lógico, vamos implementar uma norma simples, né? Aí tem até uma frase de Albert Einstein que fala que qualquer tolo inteligente pode tornar as coisas maiores e mais complexas. É só preciso um toque de gênio e muita coragem para se mover na direção oposta. Então, é bem inteligente, né, o que foi colocado aqui pelo físico Albert Einstein, e é muito importante porque, de fato, um sistema simples custa menos e para implementar, não só para implementar, mas também depois para manter, né? O duro depois, de fato, é manter um sistema de gestão ativo
né, e vivo dentro da organização. Então, documentos, sim, são aqueles que são essenciais para gerenciar um sistema. Aqui nós temos vários requisitos que são informações documentadas, como a gente falou, para quem está criando um sistema, não necessariamente eu preciso ter procedimentos de cada requisito, né? Isso é uma loucura hoje, até porque a estrutura ela é bem maior do que uma norma antigamente, né? Não só da OHS, mas sim de outras normas de gestão. Então, aqui tem assim, alguma clareza, no mínimo, que tem que ter, lógico, escopo, o que tem que ser documentado, escopo, política, as funções, os riscos, os critérios para determinação dos riscos, lógico, os requisitos legais, os objetivos de melhoria, competências, registros de competência, comunicação, controles de processo, respostas a emergências, simulados, as evidências de monitoramento, as auditorias internas, que são documentos de gestão que são importantes, auditoria interna, análise crítica, resultados de incidentes e melhoria contínua. Então, assim, a gente pode resumir nesses slides, basicamente, um mínimo de documentação que uma empresa pode obter, né? Não necessariamente ela vai ter que ter um procedimento documentado para todos os requisitos. E é isso, né? Como eu falei, né? Tomem cuidado, não criem um procedimento para cada seção da norma, porque isso, de fato, é uma loucura. Mas, sim, a gente tem que se atentar do que a norma quer, como reter uma informação documentada ou manter uma informação documentada. Etapas para implementar 45. Primeiro, é lógico, né? Um grande inventário de riscos e oportunidades, desenvolver os controles para atenuar justamente os riscos, controlar os riscos. Use, lógico, sempre critérios documentados. Vamos priorizar justamente os riscos, por isso que é importante a quantificação dos riscos, porque eu priorizo os mais críticos, até para objetivos, para melhorar os objetivos, né? Documentar os requisitos legais, entender o que é monitorado e medido, definir os objetivos estratégicos, táticos, manter as informações documentadas, como nós falamos, ok, no mínimo de competência, comunicação, monitoramento, auditorias, análise crítica, manter todas as evidências, né, de monitoramento, executa sempre uma auditoria interna, né, antes, lógico, de uma auditoria de terceira parte, e realize sempre, lógico, também uma análise crítica pela direção antes de uma certificação, ok? O desenvolvimento até para uma implementação a gente tem que levar em conta que, de fato, é um PDCA, né? A gente tem que implementar e nosso PDCA é sempre em cima do planejamento. Processo de identificação de perigos, né? Então, é sempre importante nós entendermos que os trabalhadores devem ser incluídos nessa identificação de perigos e riscos, principalmente de atividades operacionais, condições normais, de rotina, normais, que podem acontecer não rotineiras, que são manutenções, são derramamentos, as potenciais, que podem ser de possibilidade de derramamento, explosão, incêndio, fatores humanos que podem acontecer, condições dos fatores humanos, e também perigos novos ou modificados que podem acontecer dentro dessa identificação de perigos e riscos. Né? Aí nós temos aqui só um exemplo, né? É lógico, de como identificar os perigos, né? Deixar claro, no caso risco, corpo estranho, quer dizer, no olho, né? Que pode entrar no olho, que vem de uma atividade. Aí você tem alguns controles, né? Óculos, treinamento, responsabilidade e a prioridade. É só um exemplo. Agora, é importante que esses controles, dentro da versão nova, a parte do uso da hierarquia de controle, que estava dentro do 4.3.1, hoje ela está já inseriram lá no capítulo 8, que é a parte de controle. Então, essa parte de hierarquia
ela foi deslocada só de requisito, mas ainda é obrigatório que o controle seja feito dentro de uma hierarquia de controle, que é eliminação, substituição, controles de engenharia, administrativos, e o último é o EPI. Okay? Registro de requisitos legais também é muito importante, né? A gente enxergar baseado nos requisitos, baseados nos perigos que foram determinados na planilha de perigos e riscos, nós vamos determinar os requisitos legais, os controles, responsabilidades que são pertinentes àquela aplicação daquela legislação. Então, os critérios de priorização documentados que devem ter, então, lógico, uma política, requisitos legais, né, devem ser atendidos para justamente evitar qualquer tipo de multas, recursos, né, como de fato a gente pode enfrentar até uma implementação de um sistema, entendendo que os recursos são totalmente necessários para que eu possa também implementar um sistema. Né? Comece com um risco maior, potencial, é lógico, com materiais de segurança que são mínimos necessários. Tentem justamente, dentro da implementação, avaliar o que é de fato prioritário. Entendam qual é o risco maior dentro do sistema, para vocês poderem priorizar os controles, para vocês poderem também fazer, de fato, uma implementação do sistema e certificar normalmente aí a 45. Agora, é lógico que os requisitos legais, eles têm muita prioridade com relação à implementação. Então, aqui é só também um exemplo de etapas de monitoramento. Então, basicamente, o slide, a gente enxerga sempre o risco. Sempre o risco, controle, responsabilidade, prioridade e monitoramento. Então, o ideal é que a gente sempre trabalhe dentro do PDCA. Identificação dos perigos e riscos, controle e implementação dos controles, monitoramento e melhorias. Ok? Quer dizer, aquilo que eu conseguir reduzir o risco a um nível mais aceitável, como a norma recomenda, ok. Aquele que eu não conseguir reduzir, eu posso definir o quê? Novos objetivos e metas dentro do sistema. E é isso, é a etapa 6. Vamos definir os objetivos e metas e fazer um plano para determinar como eles de fato como eles serão atendidos dentro do sistema. Mas é lógico, determine seus objetivos dentro, como eu falei, dentro de uma criticidade daquilo que foi identificado lá no planejamento, dentro da identificação e como a gente falou, já dentro da própria quantificação que foi feito dentro do sistema. Então, aqui, basicamente, um briefing a esse slide também, é determinação dos objetivos e todos os itens que a norma ela requer, que é o que será feito, os recursos, quem será responsável, quando será concluído, como os resultados serão avaliados e como integrar isto dentro dos processos de negócio da empresa. Ok? Então, então, o planejamento é fundamental dentro do desempenho do objetivo a ser implementado. Okay? E as etapas 7, 8, 9 e 10, basicamente, a gente vai ter que focar competências, necessidades de competência, comunicação, os próprios controles de processos, planos de emergência, o que tem que ser calibrado, outros, auditoria interna, conformidade legal, análise crítica, ferramentas de investigação, ok? Então, é tudo bem em PDCA, dentro do processo de implementação do sistema. Então, basicamente, aqui a gente finaliza, assim, o nosso material com relação às questões um pouco mais técnicas, e agora a gente vem com esses recursos adicionais. Então, a DNV, ela oferece treinamentos presenciais, públicos, ok? E também em company, como nós já temos, ou também e-learning, para quem já tem experiência
no sistema de gestão da 18.001, ela pode fazer uma transição de 8 horas presencial, né? Nós, inclusive, teremos uma turma ainda esse mês, no dia 26/3, né? Será a primeira turma de transição da OSAS. Temos também um treinamento de e-learning de 2 horas, que vocês também podem comprar, e está disponível no momento, hoje já está disponível em inglês, e a partir de abril ele estará já traduzido em português. Então, são os cursos mais rápidos com relação à parte de quem conhece já OHS e tem interesse de, basicamente, ver esses itens novos que estarão na 45.000. Para quem não tem experiência e quer implementar um sistema, né, teremos um curso de interpretação dos requisitos da norma, inclusive os de formação do auditor interno, de formação, né, então, com um curso mais completo. E temos também de certificação internacional do IRC, e líder. Então, nós teremos um curso para quem já é líder, né, da OSAS. Então, faz um complemento de um dia, é um curso blended que a gente fala que ele é, né, ele existe a fase de e-learning mais presencial de um dia, e temos a formação mesmo de auditor líder, né, para quem não é um auditor líder, ele quer se tornar um auditor líder, mas com uma acreditação IRCA, quer dizer, um órgão reconhecido, que reconhece cursos, ele pode fazer também, é um curso geralmente de 40 horas. Okay? Outros recursos adicionais, é lógico que solicite uma avaliação preliminar também, que pode ser feito, é uma auditoria, uma pré, isso pode ser feito para avaliar as mudanças, né? E agora, é lógico, estabeleça um plano de implementação, né? E a DNV também preparou uma série de pacotes, né? É algo novo, específico, muito bacana, muito legal. Hoje já está disponível no site da DNV, para que vocês possam entender o que são esses pacotes, né, que a DNV está oferecendo, né? Ok? E, inclusive, vai ter um webinar no dia 20/4, para que a gente possa explicar o que seria esse pacote de ajuda para essa transição da norma. Ok? Bom, o que aprendemos é essa abordagem, né, sistemática de saúde e segurança para todos, né, para os trabalhadores do mundo inteiro. Então, a ISO é uma norma internacional, ela está aí para ser usada por todos, né? Tentem manter, de fato, um sistema simples, mas eficaz, ok? E conheça, lógico, a norma 45.000, né? Aprenda tudo que você pode, porque, na realidade, quem faz o sistema é vocês, da organização. Os auditores vão lá, auditam, mas o sistema é de vocês, né? O retorno é sempre da organização. E o contato, lógico, para recursos adicionais, é treinamento.brasil, @dnvgl.com, e também temos nossos telefones, 3305, 3301, ok? 3305, 3300. E 3305, 3305 é o comercial. Ok? Ok. E aí, que tipo de orientação você sente que precisa, né? Então, aí tem as perguntas que, né, podem ser feitas, ou a gente pode estar respondendo algumas respostas. E obrigada aí pela participação em massa, né, que teve esse nosso webinar. Quantas participações? Teve em torno de 250 participações, então foi bastante grande a participação. E agora eu começo a responder, né, uma pergunta do Fábio Custódio.
Podemos programar uma transição específica para 45 mil? Sim, com certeza. Pode programar já inicialmente, porque a norma já está emitida, já pode, como eu falei, existem vários cursos que estão disponíveis para que você também possa entender, né, aquilo que, entender um diagnóstico da sua empresa, para que você possa também já fazer uma transição e marcar uma transição. Ricardo Lorenzi. A política deverá ser revisada, incluindo o texto referente ao compromisso, em relação à consulta e participação? Sim. Sim. Na realidade, ela coloca o termo incluir, né? Então, da mesma forma que ela coloca incluir o compromisso do atendimento de requisitos legais e tal, ela tem um texto um pouco mais claro com a relação a incluir, né, algo no sentido do compromisso da participação dos trabalhadores. Na participação e consulta é válida a interação da CIPA? Com certeza. Na realidade, você que vai determinar como é os processos de participação em consulta. E, com certeza, a CIPA, por ser uma representação ativa, e deve ser ativa, dentro da organização, como uma representação de saúde e segurança, com certeza ela também fará parte do pacote aí do processo, sim, de participação em consulta. Pode considerar. Daniela Manhães. Em relação à verificação de requisitos legais, existe a definição se todos deverão ser avaliados anualmente? Bom, na realidade, isso ficou idêntico à versão anterior. Na realidade, eu tenho que avaliar a conformidade legal em todos os requisitos legais. Agora, se é anual ou não, isso quem determina é a empresa, ok? Porque a norma só define que a organização deve determinar periodicamente a avaliação da conformidade de requisitos legais, ok? Então, a periodicidade é você quem define, mas que é 100% sim, ok? No caso da Alonda, que você já auditou, bom, podemos agora, em agosto, ter a recertificação na 18.001 com o diagnóstico da 45 para, em 2009, fazermos o upgrade? Sim, na realidade, com certeza, você pode fazer a hora que você quiser, né? É só entrar em contato com o nosso comercial para ver como nós podemos fazer. Talvez, se é um diagnóstico, a gente já inicia. Se você quiser, também tem a oportunidade de você já, talvez, fazer acreditado, já nessa recertificação, que já é uma recertificação, então, tentar fazer já com uma acreditação, talvez aumente algum Menday, não sei quantos, por isso que o comercial é que tem que ser feito com o comercial, e aí você já fica com a OSAS já acreditada, tem essa possibilidade. Agora, ou se não, como eu falei, você pode certificar novamente a OSAS, que ainda está dentro do prazo de poder estar certificando ainda na norma, na 18.000, e fazer mais um dia, 2 dias, né? Aí quantos dias você quiser, dependendo da extensão do diagnóstico que você quer, né? Para que a gente possa também fazer o diagnóstico, tá bom? Douglas Voidella. No item 8, contratados de terceiros estão no mesmo item? Sim, porque ela, no capítulo 3, nos termos de definições, ela vai deixar claro o que é contratado. Contratados são temporários, pode ser aqueles contratados de esportes, quer dizer, que vão para fazer uma limpeza de caixa d'água, ou pode ser alguns contratados por um serviço temporário, né, de 1 mês, 2 meses, depende, né? Mas
E a parte de terciarização, aí é outro item. Aí ele entende como um processo terceiro, ok? Mas entende-se que contratado é isso mesmo. São todos que não são basicamente CLT da organização. José Toqueto de Oliveira. Em relação às necessidades e expectativas das partes interessadas, sendo o Sindicato dos Trabalhadores uma das partes interessadas mais atuantes e mais vezes conflitantes com as práticas das empresas, até onde a empresa deve ou não atender essas necessidades e expectativas? Onde será o ponto de corte entre conformidade e não conformidade? Bom, Toqueto, na realidade, quem define isso é a organização, porque na realidade, quando ela faz o estudo de risco e ela insere os requisitos das partes interessadas, quer dizer, as necessidades e expectativas das partes interessadas, ela vai enxergar no risco o que é risco alto e o que é risco baixo. Se ela enxergar que a empresa, dependendo daquilo que o sindicato impõe, ele pode aparecer na porta e parar toda a operação dela, enxergar que a característica da empresa ou a cultura da empresa tem isso, se você for comparar São Bernardo do Campo com uma outra cidade que o sindicato é menos atuante, vai ser risco diferente. Então, ele vai ter, a empresa é que vai ter que adotar a criticidade do risco com relação à expectativa e à necessidade dessa parte interessada. Agora, se é uma não conformidade, aí não dá para saber, porque, na realidade, o estudo de risco é feito pela empresa. O que os auditores têm que analisar é o quanto, de fato, a organização ela aplicou uma metodologia, se ela aplicou uma metodologia onde ela identificou os riscos e quais são as partes interessadas envolvidas. E o quanto, justamente, ela identificou que aquele risco é alto ou não. Como eu falei, ela pode ter uma característica, uma empresa onde o sindicato ele não é nem um pouco atuante, então ela não tem risco algum. Ela mesma pode assumir o risco de não atender, talvez, um requisito de uma parte interessada. Quem assume o risco é a organização, é a alta direção. Ok? Agora, definindo isso e estando claro isso dentro do sistema de gestão, que pode ser assumido o risco, sem problemas. Patrícia Montenegro. Para quem já tem um sistema de gestão integrado de qualidade e meio ambiente, deveria incluir os requisitos de saúde e segurança no sistema integrado ou deveríamos implementar um sistema separado e depois integrá-lo? Bom, aí, Patrícia, é bem, assim, vamos ver, do jeito que você achar mais rápido dentro da sua empresa, porque isso, pela minha visão, como eu já trabalhei com vários sistemas integrados, quer dizer, eu pude ser do outro lado, né? Quer dizer, da implementação, já implementei vários sistemas, é muito mais fácil você já identificar os itens adicionais e já inserir naquilo que você já tem de proposta da 9 e da 14 na versão nova, ok? Agora, é lógico que você pode primeiro fazer uma transição separadamente, fazer uma pré, né? Porque muitas empresas têm feito a pré para enxergar se só, né? Só a OSA está legal nos itens que mudou, então uma auditoria separada especificamente, e com mais tranquilidade você pode inserir isso nos seus processos integrados. Agora, é lógico que vai depender um pouco vamos lá, vai depender um pouquinho do teu tempo, né? Da sua meta, daquilo que a organização quer como data, né? De implementação dentro do sistema. Francisco Moreira. A norma foi publicada em 12 de março.
A DNV já encontra-se certificada para realizar a auditoria de certificação da 45001? Bom, como ela acabou de ser publicada, agora estamos buscando a certificação, estamos prontos para emitir certificados acreditados por volta de setembro deste ano. A da OSAS, é importante deixar claro que da OHS 18.001, versão 2007, a DNV já emite certificados acreditados, até porque nós temos clientes que têm certificados acreditados 18.001. É que isso não é a maioria, né? A maioria não tem o selo de acreditação de fato. Até porque no começo nem existia isso. Depois é que as certificadoras foram tendo interesse também de acreditar a 18.001. Tudo bem? Bom, basicamente é isso que nós pudemos aí passar um pouco, né? Que a gente pôde transmitir para a maioria com relação às mudanças. Eu aguardo aí as inscrições, aguardo que vocês, né, entrem em contato com a DNV para tirar quaisquer outras dúvidas mais específicas. Infelizmente, não temos mais tempo para responder muito mais perguntas, infelizmente, mas a gravação ficará disponível no site e por e-mail também, ok? Então, muito obrigada e até mais.